Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, é que eu não estava ouvindo antes, Ah, não, beleza. mas agora saiu o áudio. Ah, não, então tá, joia. Eu sou pontual, já são 8 horas, então eu vou começar com você para te valorizar, viu? Quem for chegando vai participando, certo? Certo. Tá. Nós vamos fazer uma revisão, já que amanhã nós temos prova. A Fabiana também chegou. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Bom dia, Solange. Então tá. Eu estava falando com o Lucas, que com o intuito de valorizar a pontualidade dele, eu já vou iniciar. Quero saudar vocês que estão. Hoje nós temos até a nossa diretora participando. E como amanhã nós temos a nossa prova, nossa atividade avaliativa, eu gostaria de aproveitar esse momento de hoje. Não estava previsto, né? Por isso que muitos talvez tenham encontrado dificuldade de ingressar, de entrar, já que não era comum essa aula nossa às segundas-feiras. Mas a partir de agora, toda segunda e sexta, estaremos juntos para que possamos realizar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou fazer uma revisão, fazer uma análise daquilo que nós estudamos e daquilo que nós vamos estar avaliando, o aprendizado que vamos estar avaliando amanhã na nossa atividade avaliativa. Tudo bem, Solange? Bom dia. Bom Acordei dia. animada. Hoje eu vou acompanhar o terceiro ano. Isso, é um prazer. Hoje é a primeira vez que eles têm aula no primeiro horário, sabe? Então, acredito que isso foi divulgado só a partir de sexta, né? Então, acredito que é o motivo de termos poucas pessoas. Mas é porque agora eles têm que começar a acostumar, né? Daqui um pouco Claro, tempo, a partir das 7, né? com Na certeza. escola, se Deus quiser. Se Deus quiser, amém. Deus quiser. Então tá. Então vamos lá. Os nossos assuntos que nós estudamos até o presente momento, que nós vamos estar avaliando na nossa atividade amanhã, serão revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Depois nós vamos tratar sobre o contexto europeu no início do século XIX e estarei tratando com vocês também, em decorrência daquilo que aconteceu lá na Europa, eu vou estar tratando com vocês sobre a vinda da família real para o Brasil. E nós sabemos que a vinda da família real para o Brasil, ela foi determinante para o processo de independência, já que o nosso processo de independência ele é resultado de todo o movimento político que será construído a partir da vinda de Dom João VI para o Brasil. Também irei tratar com vocês, irei rever hoje com vocês, sobre reformas religiosas, que é lá da frente 2. Então, nós vamos estar tratando sobre esses assuntos, já foram estudados exaustivamente por nós aqui, através das videoaulas, e vocês também, inclusive, já fizeram atividades, exercícios, mas eu gostaria de revê-los com vocês hoje, a fim de ficar fresquinho aí na cuca de vocês, na cabeça de vocês, para que amanhã vocês consigam realizar atividade avaliativa e ter sucesso. Afinal de contas, é isso que a gente busca. Nós queremos que vocês, cada vez mais, dominem o conhecimento, cada vez mais se apropriem da informação, do conhecimento. Vamos lá. Crise do sistema colonial brasileiro. Nós sabemos que a independência do Brasil foi em 1822, o início da colonização portuguesa se dará a partir de 1500. Então, nós tivemos
322 anos de dominação dos portugueses aqui no Brasil. E nós vamos verificar que esse sistema colonial, onde nós tínhamos a dominação da colônia pela metrópole portuguesa, ele começa a ser questionado. É verdade que nenhum desses movimentos que eu irei apresentar aqui para vocês foram suficientes para deflagrar o nosso processo de independência. Por isso, a nossa independência, ela não foi feita com participação popular. Diferentemente de outros processos emancipatórios, diferentemente de outros movimentos que nós tivemos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como, por exemplo, nós tivemos na América Espanhola, onde vários países surgiram a partir desses movimentos emancipatórios. Nós tivemos aqui no Brasil, primeiramente, aquilo que nós chamamos de revoltas nativistas. E aí, de cara, eu já quero dizer para você, saiba diferenciar uma revolta nativista de uma revolta emancipacionista. O que foi, ou o que foram, as revoltas nativistas? Foram movimentos isolados, aqui, ali e acolá. Movimentos que nós tivemos dentro do território brasileiro, em algumas regiões muito específicas. Como, por exemplo, nós tivemos na cidade de São Paulo, a aclamação de Amador Bueno, como tivemos a revolta de Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, em Ouro Preto. Tivemos a revolta dos irmãos Beckman, lá no Maranhão. Tivemos a Guerra dos Mascates, lá na província do Pernambuco. As revoltas nativistas não tinham caráter emancipatório. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, as revoltas nativistas, elas questionaram a dominação portuguesa. Se revoltaram porque os impostos sobre o ouro aumentaram. E aí, lá em Vila Rica, os produtores de ouro acharam esse aumento abusivo e aí começaram a se rebelar. Ou então, há uma disputa política, como aconteceu lá na província do Pernambuco. E lá na província do Pernambuco, nós tivemos essa disputa entre senhores de engenho e mascates, comerciantes portugueses, pelo controle político da região. Inclusive, a disputa entre a cidade de Olinda e a cidade do Recife. Ou então, tivemos a aclamação de Amador Bueno, em São Paulo, logo após o fim da União Ibérica, quando os portugueses que moravam naquela região decidiram expulsar os espanhóis que ali moravam, que ali residiam. Então, veja que os movimentos nativistas não questionavam o processo de dominação, não questionavam o fato de Portugal exercer aquilo que nós chamamos neocolonialismo, ou então exercer o pacto colonial sobre a colônia brasileira. Já os movimentos emancipacionistas, eles começam a discutir a dominação portuguesa. Então, isso é o que difere. O movimento nativista não tinha preocupação com a independência. Já os movimentos emancipacionistas, estes apresentavam essa preocupação. Queriam o Brasil livre, queriam o Brasil independente, queriam o Brasil sem a metrópole portuguesa praticando o pacto colonial, explorando-o. Porém, nós já comentamos em outras videoaulas que os movimentos emancipacionistas que nós tivemos no Brasil não foram, lamentavelmente, não foram suficientes para deflagrar o processo de independência. Não foram. Vimos que esses movimentos, eles tinham um caráter muito elitista, sobretudo a Inconfidência Mineira, que é apontada como grande movimento emancipacionista. Já comentei isso com vocês. Um movimento formado por uma meia dúzia de jovens que tinham ido
estudar na França e lá tinham entrado em contato com as ideias iluministas. E voltando para o Brasil, em 1789, esses jovens decidem questionar a dominação que os portugueses praticavam aqui no Brasil. Porém, devido a esse caráter elitista, e aí eu já falei para vocês, um movimento que não tinha o cheiro do povo, que não tinha participação do povo, e quem faz revolução, quem faz de fato mudanças é povo. Vamos pegar a Revolução Francesa, 1789. Vamos pegar a independência dos Estados Unidos. Tá? O povo, as pessoas, a população. E sabemos que o movimento dos Inconfidentes aqui em Minas, um movimento muito restrito, limitado a um grupo pequeno. E, além disso, nós sabemos que a Inconfidência Mineira, ela carecia, ou seja, faltava à Inconfidência Mineira, uma concepção acerca do Estado que eles queriam implementar. Vamos nos tornar independentes, mas qual Estado? Que Estado queremos construir? Eles não sabiam se seria uma república, se seria uma monarquia. Eles não sabiam se vamos ter eleições presidenciais ou então vamos ter um monarca. E, além disso, nós já comentamos que esse movimento que se dizia defensor da liberdade, em momento algum, pensou na liberdade social. Em momento algum, pensou em tornar livre os escravos e os seus descendentes aqui no Brasil. Então, veja que o movimento da Inconfidência, ele carecia, faltava ali um caráter ideológico consistente, além de ser um movimento extremamente elitista, com a participação de meia dúzia de pessoas. Mas... Oi, Lucas. Os movimentos emancipacionistas tinham algum caráter ou algo semelhante ao anarquismo? Não, anarquismo não. Até porque o anarquismo, enquanto ideologia, Lucas, ele vai surgir só no século XX. Nós estamos aqui no século XVIII, XIX, tá? Então, eles só não se decidiam quanto à forma de governo, mas não era semelhante à anarquia. Não, sequer, Lucas, sequer eles chegaram a pensar que tipo de governo nós queremos. Eles queriam a independência, mas não pensavam o dia após a independência, entendeu? Entendi. O dia seguinte, né? O after day, o dia seguinte, o dia depois, como vai ser, como será? Porém, nós tivemos também a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, eu já disse a vocês que, diferentemente dos Inconfidentes aqui de Minas, a Conjuração Baiana ela tinha alguns aspectos extremamente interessantes. Por exemplo, eles tinham uma concepção de dia seguinte, de after day. Eles tinham uma concepção do Estado que eles queriam implementar se o Brasil se tornasse independente. Queriam uma república e uma república social. Queriam uma república sem escravidão. Lembro a vocês que só em 1888, nós estamos aqui, no final do século XVIII, e só em 1888 nós tivemos o fim da escravidão no Brasil. O Estado que se cria após a independência do Brasil era um Estado essencialmente escravocrata. Então, veja você que a nossa independência foi extremamente limitada. Extremamente. Uma dependência meramente política, já falei isso para vocês, não social, não econômica. Porém, devido a esse caráter ideológico que existia na Confederação, na Conjuração Baiana, e devido, sobretudo, à participação popular que existia, tanto que ela é chamada Revolta dos Alfaiates, e, além dos alfaiates, nós tínhamos militares, nós tínhamos comerciantes, nós tínhamos vários profissionais liberais, escravos alforriados, que participaram desse movimento. Porém, como esse movimento preocupava Portugal, esse preocupava. Inconfidência Mineira, não. Tanto que a Inconfidência Mineira apenas prenderam, apenas mataram
julgaram, condenaram, né? O Tiradentes, o único. Agora, a Conjuração Baiana, não. Essa foi violentamente reprimida, porque tinham consciência, sabiam, tá, que se ela crescesse, ela poderia deflagrar um processo de independência aqui no Brasil, semelhante ao processo de independência que nós tivemos em outras partes, com grande participação popular, com defesa da liberdade social, ou seja, defesa do fim da escravidão. Porém, nós vimos então que, por favor, tá? Não esqueçam essa diferença. Movimentos nativistas, preocupações locais. Movimentos emancipacionistas, começa-se a preocupar com o processo de independência do Brasil. Teve êxito? Não. Mas já foi uma vitória. Até então, ninguém pensava aqui no Brasil, e ninguém tinha coragem de questionar a dominação portuguesa. Então, eu vejo isso como valor. Vejo isso com muito valor. Veja você que eles tiveram coragem de começar a discutir o pacto colonial. E esse pacto colonial, ele começa a enfraquecer quando nós tivemos a vinda de Dom João VI para o Brasil. Começa a enfraquecer. Muito rapidamente, só para recordar, por que Dom João VI, por que a família real portuguesa deixa a Península Ibérica e vem para o Brasil? Seja bem-vinda, Elaine. Sabemos que a vinda da família real... Bom dia, Jadson. Bom dia, turma. Turma está aqui agarrada já, viu? Isso é importante. Que bom, fico feliz com essa notícia. Amém. Então, vamos lá. A vinda da família real, ela acontecerá no contexto das guerras napoleônicas. Sabemos que Napoleão Bonaparte, ele vai implementar uma política expansionista na Europa e Elaine, desliga o microfone aí, por favor. Eu já desliguei aqui. Ela gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Charles. Ah, isso mesmo. Ela aprendeu comigo. Bom que a turminha está chegando aos poucos, né? Hã? Bom que a turminha está chegando aos poucos. Ah, vai chegando. Acredito que tenha sido por causa... Não era, né, o normal a gente ter essa aula na segunda, né? Mas isso vai acontecer. Dia de sexta... Estamos caminhando para a normalidade. Graças a Deus. O dia de sexta é normal. Vamos lá. Napoleão Bonaparte, ele vai invadir várias terras da Europa, vários países. E ele impôs, porque não conseguia dominar a Inglaterra, ele irá impor à Inglaterra o bloqueio continental. Qual era a ideia do Napoleão? Baixinho, pequenininho. Napoleão vai falar, olha, eu não posso derrotá-los de uma vez, mas eu vou derrotar a Inglaterra aos poucos. Eu vou asfixiar, vou fragilizar a Inglaterra economicamente. Se a Inglaterra estiver frágil, vulnerável economicamente, na guerra, no embate, eu terei condições de derrotá-la. Então, ele impõe à Inglaterra, já que ele não poderia atacá-la de imediato, o bloqueio continental. E Portugal, em função dos vários acordos, vários tratados que, ao longo de sua história, assinou com a Inglaterra, Portugal ficou em maus lençóis. Portugal não aderiu ao bloqueio continental imposto à Inglaterra. Consequentemente, nós tivemos a invasão do território português. Tivemos a invasão da Península Ibérica. Primeiramente, a invasão de Portugal e depois a invasão da Espanha. Não houve outra alternativa. A família real,
a não ser fugir para o Brasil. E aí, com o apoio da Inglaterra, fugiram para o Brasil. E aí nós tivemos essa transferência da família real da Península Ibérica, de Portugal, para o Brasil. E aí eu digo a você, tá, que a invasão de Portugal em Espanha por Napoleão Bonaparte vai ser o grande fator que irá desencadear a independência, tanto no Brasil quanto a independência na América Espanhola. Quando eu falo América Espanhola, estou falando de México, estou falando dos países da América Central, os chamados países caribenhos, estou falando, tá, de Peru, estou falando de Argentina, de Colômbia, de Venezuela. Então, veja você que a invasão da Península Ibérica ela vai ser determinante para que nós tenhamos o início dos processos de independência a partir ali, tá, do início do século XIX. Vamos lá. Assim que chegou aqui no Brasil, Dom João VI, ele vai estabelecer uma série de acordos com a Inglaterra. Acordos estes que irão beneficiar a Inglaterra, mas que, por outro lado, irão fragilizar o pacto colonial que era imposto aos brasileiros, ao Brasil. Nós tivemos, em 1810, a chamada Carta Régia, ou então a abertura dos portos às nações amigas. Lembra você que o Brasil, como colônia, só podia comercializar com a sua metrópole. Não podia estabelecer relações de compra e venda com outras nações. E, de repente, tá, quisessem pagar mais ou quisessem vender por menos, isso não podia. Nós tínhamos um monopólio comercial que era uma característica do pacto colonial. E agora, com a abertura dos portos às nações amigas, esse pacto colonial ele é fragilizado. Afinal de contas, a metrópole portuguesa já não existia, ela estava ocupada, ela estava invadida. E aí, a colônia brasileira, neste momento, sede do Império Português, poderia comprar de outras nações. Então, veja que o pacto colonial, o monopólio comercial, ele começa a ficar cada vez mais fragilizado. Consequentemente, nós vamos perceber que isso será um desastre para a economia brasileira. Por quê? Gente, os ingleses irão fazer com o Brasil, e aí até posterior à independência, aquilo que hoje a China faz com o mundo. Ou seja, tá? Hoje os chineses invadem o mundo, os mercados mundiais com seus produtos. Situação semelhante aconteceu com essa abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, a Inglaterra vai, tá, encher o Brasil com seus produtos, com suas mercadorias. Alguns turistas, relatos da época, aquilo que nós chamamos de história do cotidiano, relatam que, estando na capital da colônia, que era o Rio de Janeiro, não sentiam muita diferença em relação a estar em um país ou em uma cidade inglesa, visto que nós tínhamos várias lojas e essas lojas lá na capital da colônia, no Rio de Janeiro, vendiam produtos ingleses. Consequentemente, dependência da Inglaterra, até após a independência. E isso eu já falei para vocês, que vai constituir um grande entrave para o desenvolvimento da produção nacional. Era muito mais fácil comprar da Inglaterra. Igual é hoje. Igual é hoje. Nós sabemos que essa invasão de produtos chineses, mundo afora, inclusive aqui no Brasil, impede a produção nacional. Impede. Então é muito mais barato comprar fogos de artifício da China do que produzir lá em Santo Antônio do Monte. Muito mais fácil. A indústria de fogos de Santo Antônio do Monte, ela praticamente faliu. Praticamente desapareceu.
Então, a Inglaterra, a partir dessa abertura dos portos, fará isso com o Brasil. A Inglaterra fará isso. Essa invasão de produtos ingleses. E outros acordos e outros tratados foram assinados posteriormente. Nós vimos que o Tratado de Comércio e Navegação, diminuindo tarifa de importação para produtos ingleses, Tratado de Aliança e Amizade. Então, veja que vamos ficando livre da dominação portuguesa, mas vamos ficando cada vez mais dependentes economicamente de quem? Da Inglaterra. Isso só vai ser superado a partir daquilo que nós chamamos de questão Cristier, que acontecerá em 1850. Então, veja que nós vamos ter 50 anos praticamente de dominação econômica inglesa. Avançando em relação ao processo de independência do Brasil, nós vimos que no ano de 1820 nós tivemos a Revolução do Porto. Napoleão invade a Península Ibérica, invade Portugal, a família real vem para cá. Porém, nós vamos verificar que as tropas da Inglaterra irão derrotar as tropas napoleônicas. E ao invés da família real, isso lá no ano de 1814, ao invés da família real, Dom João VI, regressar, voltar para Portugal, ele fica aqui no Brasil até 1821. Mas quem fica tomando conta de Portugal nesse período? Os ingleses. Eles designaram um governador para Portugal, chamado Beresford. E aí, veja bem, Portugal, após a dominação de Napoleão Bonaparte, não recupera sua soberania, sua autonomia. Foram necessários alguns anos, se passaram alguns anos, para que Portugal viesse a recuperar a sua autonomia. Isso se dará com a Revolução do Porto, de 1820. E a Revolução do Porto, quero deixar bem claro isso aqui com vocês, já tinha explicado isso em outras aulas, peço que, se necessário for, vocês assistam às outras aulas que eu já havia dado, onde eu trato sobre todas essas questões que eu estou falando aqui hoje. A Revolução do Porto, ela tinha dois objetivos muito claros, muito claros. O primeiro deles, expulsar os ingleses e devolver autonomia, soberania a Portugal. Segundo, recolonizar o Brasil. A burguesia portuguesa estava preocupada, porque os portugueses estavam perdendo a sua vaca leiteira, como chamava o Brasil, como o Brasil era tratado. A principal fonte de renda, a principal fonte de riqueza que Portugal tinha era a colônia brasileira. Por isso, com a Revolução do Porto, após a expulsão dos ingleses, o objetivo da burguesia portuguesa era recolonizar o Brasil. Mas nós já tratamos, nós já falamos que Dom João VI, antes de voltar, em 1821, ele deixará aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro I. A família de Dom João VI, preocupada em se manter no poder. Aí nós vamos voltar para Portugal, eu voltarei, meu filho ficará no Brasil. Mas se porventura resolverem acabar com a monarquia em Portugal, nós temos o Brasil. Então, a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil, ela foi resultado de uma preocupação de perpetuação de poder. Por isso, a independência do Brasil, ela vai ser um processo político de perpetuação do poder. Então, veja como que, lamentavelmente, a nação brasileira, o Estado brasileiro, começa mal. E aí nós já tratamos, nós já vimos que a aristocracia rural, que vários atores ligados às classes dominantes aqui no Brasil,
articularam junto com Dom Pedro I para ele se tornar o imperador do Brasil. Já falamos das homenagens, dos jantares, dos títulos que foram conferidos a Dom Pedro I, com o objetivo de incentivá-lo a declarar a independência do Brasil. E isso acontecerá no dia 7 de setembro de 1822. Veja você, tá? Acordos políticos entre Dom Pedro I, seu pai, Dom João VI, acordos políticos entre Dom Pedro e a aristocracia aqui no Brasil, e a aristocracia aqui no Brasil, a classe dominante, que não queria perder privilégios, que não queria perder a estrutura de poder, que não queriam perder a escravidão. Então, esses acordos políticos é que nos tornaram independentes. Esses acordos políticos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E aí, tá, nós vimos o Estado que surge. O Estado que surge com a independência brasileira. Um Estado monárquico, um Estado escravocrata. Escravocrata. Então, a nossa matéria sobre o Brasil é até aqui. Mas nós temos um outro assunto, tá, que trata de história geral, embora eu tenha falado de história geral, já que eu falei de Napoleão Bonaparte, já que eu falei das guerras napoleônicas, as consequências das guerras napoleônicas, mas todos assuntos que estão diretamente correlatos à história do Brasil. E eu preciso tratar com vocês um pouquinho, tá, sobre as reformas religiosas. Antes, nós temos aí um tempinho, alguém quer fazer algum questionamento? Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre revoltas, diferença entre revoltas nativistas, emancipacionistas, a vinda da família real para o Brasil, como foi deflagrado esse processo de emancipação, de independência? Tá tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Outro assunto, portanto, é reformas religiosas. Beleza. Nós temos que entender que as reformas religiosas, elas acontecem dentro de um contexto maior. Que contexto maior é este? Um contexto de outras grandes reformas. Outras grandes reformas. Nós sabemos que as reformas religiosas elas irão ocorrer na Europa a partir do século XVI, ou no século XVI. E nos séculos anteriores, tá? Séculos XIV, mas sobretudo o século XV, outras grandes reformas aconteceram na Europa. Por exemplo, vamos lá, nós tivemos o Renascimento, ou a grande reforma econômica, que foi, tá, o Renascimento comercial, a superação do feudalismo, o estabelecimento de uma economia monetária, o surgimento do capitalismo a partir desse renascimento agrícola, no século XV, final do século XV, segunda metade do século XV. Então veja que uma grande reforma econômica. Também tivemos uma revolução urbana, renascimento urbano. As pessoas viviam nos feudos, tá, nos campos, e aí as pessoas começam a viver nas cidades, já que a economia deixou de ser agrária para se tornar uma economia comercial, monetária, capitalização. Também tivemos o renascimento, que já estudamos, renascimento artístico-cultural. A superação do teocentrismo e a imposição do antropocentrismo, a valorização daquilo que era humano, a valorização das coisas humanas, das realizações humanas, coisas feitas pelo homem. Então, é neste contexto
de grandes mudanças, de grandes reformas, é que nós tivemos essa reforma religiosa, essa grande revolução espiritual. Já falei com vocês que o cristianismo, a religião cristã, era até então monopólio de uma igreja. Qual era a igreja? A Igreja Católica. Era monopólio. E esta situação, esse monopólio, fez com que a Igreja Católica se acomodasse. Só tinha ela. Se acomodasse. E aí nós vamos verificar, tá, que o clero da época começou a cometer os mais diversos abusos. Mas eu diria que o principal abuso foi se distanciar de Jesus e dos seus ensinamentos. Esse foi o principal. Até a venda de indulgências. Tá tudo bem. Tudo bem nada, né? Mas tá. Só ocorreu venda de indulgências porque se distanciaram de Jesus e dos seus ensinamentos. Se não tivessem distanciado de Jesus, não iriam. Então, o grande abuso, o grande erro que a igreja, que tinha o monopólio do cristianismo, cometeu foi esse. Já falei para vocês que nós tivemos figuras dentro da própria igreja que questionavam isto. Que questionavam. Figuras extremamente sérias, importantes dentro da igreja, que alertava para esses fatos, para esses abusos. Já falei aqui com vocês de São Bento, já falei com vocês de São Francisco de Assis, que queria uma igreja voltada para os pobres, que queria uma igreja cada vez mais fiel à doutrina e aos ensinamentos do Cristo. Mas vimos que, infelizmente, nem São Bento, nem São Francisco de Assis foram capazes de fazer com que a igreja saísse dessa situação, tá, que ela se encontrava. E aí nós tivemos as reformas. Já falei com vocês que Martinho Lutero, ele era um monge beneditino, católico, e que estava insatisfeito com a igreja, com as práticas abusivas que a igreja cometia na época. Já falei que Martinho Lutero não queria romper com a igreja católica, ele queria que a igreja católica mudasse. Mas nós vimos que as perseguições a Martinho Lutero e o apoio político que ele vai receber dos príncipes alemães fará com que ele crie, lá na Alemanha, a Igreja Luterana. E aí nós tivemos o surgimento de outras igrejas, a partir da Igreja Luterana. Nós vamos ter a Igreja Calvinista, criada por João Calvino, e aí nós temos que entender a razão, o motivo de João Calvino de querer romper com a Igreja Católica, de não querer se unir à Igreja Luterana. Preocupação de João Calvino, já falei com vocês, era consolidar o capitalismo, era acabar com a ideia de usura, de que o lucro fácil não era pecado. E aí ele vai dizer o seguinte, a teoria da predestinação: quanto mais o indivíduo tem, quanto mais o indivíduo acumule, mais predestinado, eleito por Deus ele é. Ele é. Então veja, tá, que a reforma calvinista ela foi fundamental para a consolidação da concepção de lucro, de acúmulo de riquezas pelo capitalismo. E vamos ter também a reforma anglicana, lá na Inglaterra. Promovida, realizada pelo rei Henrique VIII. Já comentei com vocês, né? O rei Henrique VIII irá romper com a Igreja Católica porque ele queria que o seu casamento fosse anulado, o Papa da época não aceitou anular o seu casamento, e ele queria se casar novamente. Então, ele decide romper com a Igreja Católica e, para se tornar um rei cada vez mais absolutista, ele vai criar a Igreja Anglicana. E aí ele se torna o líder político
e o líder religioso. Já vai acabar o tempo. Agradeço a vocês, tá? Um bom dia para todos, uma boa semana e desejo a todos, a todas, uma excelente prova, uma excelente avaliação amanhã. São esses os assuntos que nós vamos avaliar. Certinho? Um abraço. Adoro os assuntos, hein? Parabéns pela aula, viu, Jaderson? Obrigado. E parabéns para os alunos que acordaram cedo. Parabéns para eles, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos Deus para lhes a pague. próxima. Amém. Sexta-feira tem, 8 horas.